Alexander, produção. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Andressa. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Mais uma vez, obrigada pela participação aqui conosco para a gente falar desse assunto que não tem jeito, dá pano para manga mesmo. É um assunto que pode repercutir, inclusive, de forma mundial. É uma determinação que se acontece no Brasil, pode se expandir aí para essas plataformas em outros países. Mas a Andressa estava dizendo que alguns braços dessa matéria podem ser definidos pelo Legislativo para que o STF, então, consiga determinar o mérito, mais essas punições, enfim, todos os detalhes que são necessários numa ação, numa causa como essa. Fato é que a gente já vê o STF legislando sobre esse assunto. Agora, vai ter esse momento mesmo que o Congresso vai, enfim, participar dessa construção junto com o Supremo? Oi, Andressa. Falha um pouquinho, não peguei o finalzinho da sua pergunta. Se você puder repetir, por favor. A gente estava falando, e a Andressa tinha falado sobre o Congresso participar dessa formação dessa lei para que o STF possa, então, julgar esse caso. Bom, o Supremo Tribunal Federal já vem legislando, ou seja, já vem atuando em cima dessa causa sem uma determinação do Congresso. Agora, depois que esse julgamento termina no STF, o Congresso ainda pode entrar nessa matéria? Eu acho que o STF ele está entrando justamente por digamos, uma omissão do Congresso, né, que seria a casa certa, correta para tratar desse assunto, né? Veja, hoje em dia, qual a situação que a gente tem? Com essa maioria formada, né, o julgamento que trata aí da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele já está caminhando para um desfecho muito claro, né, ameaçando a espinha dorsal da liberdade de expressão, que hoje em dia é a exigência de uma ordem judicial para que as plataformas sejam responsabilizadas por conteúdos de terceiros. O ponto principal disso tudo, Neila e Andressa, é que o artigo 19 ele não nasceu por acaso, né? O artigo 19 ele foi uma construção legislativa muito bem equilibrada. Ele buscou proteger usuários e as plataformas contra o mal da história jurídica brasileira que todos conhecem bem, que é a censura prévia. Então, ao responsabilizar uma empresa por conteúdo, né, ao transferir essa responsabilidade para uma empresa de um conteúdo postado por milhões de pessoas sem uma mediação judicial, a gente transferir aí o poder de um juiz para um algoritmo ou para algo pior, que é um departamento jurídico corporativo dessas big techs. E vão ser esses departamentos jurídicos que vão decidir com base no risco reputacional deles, e não com base, por exemplo, nos direitos fundamentais da liberdade de imprensa, enfim. Isso tudo é que está em jogo. Agora, doutor, para quem está assistindo a gente, existe alguma dificuldade hoje de eu, que me sinto lesada com um conteúdo na internet, existe alguma dificuldade de eu questionar e tirar isso do ar? Não existe, não existe. As próprias plataformas, elas têm canais de denúncia, né? E caso não ocorra essa retirada imediata, existem os meios legais, né? Existem buscar o judiciário, pedir uma liminar, que ela é efetuada aí, em média entre 24 e 48 horas. Então, hoje em dia, na prática, a gente consegue retirar qualquer tipo de publicação que seja uma ofensa à honra de uma pessoa, que seja um discurso de ódio, enfim, na prática essa dificuldade não existe hoje, não. Doutor, a Andressa aqui falando. Oi, Andressa. Existem várias discussões, né, importantes que estão passando à margem, ao largo aí, disso que o Supremo está tratando, que é um pouco personalista, né? Os ministros vivem sendo atacados ali nas redes, então, quando a Janja é atacada, o governo entra no tema, né? Depois ela não é atacada, o governo não fala mais no assunto. Mas existem outras discussões importantes que estão se perdendo aí. Por exemplo,
é a utilização de perfis em redes sociais que não são identificados, né? A pessoa vai lá, cria um perfil com outro nome e aí ela usa aquilo para difamar reputações, para espalhar notícias falsas e tal. Eu queria entender, esse é um ponto, né? Queria saber a opinião do senhor. O senhor acha que tem outros temas que aí sim a gente deveria, como país, estar se debruçando, e quais seriam eles? Não, perfeito. Eu acho que existem sim, né? É preciso, de fato, que a gente enfrente, por exemplo, crimes de ódio, desinformação e um discurso antidemocrático. Isso não tenho a menor dúvida. Mas essa tarefa, Andressa, é uma tarefa do Estado. E esse jogo ele é jogado dentro dos marcos da legalidade e do devido processo legal, né? O que nós não podemos é entregar essa responsabilidade às plataformas. Porque isso é um comodismo institucional disfarçado de uma modernidade. E como você bem disse, é curioso que hoje muitos dos que defendem aí, que celebram essa derrocada do artigo 19 foram aqui num passado recente defensores aí ardorosos da liberdade de expressão. E talvez eu acho que eles tenham se esquecido que o pêndulo político ele muda, né? Mas os precedentes que vão ser constatados com essa decisão vão ficar. Então, hoje em dia é o governo A, amanhã é o governo B. E passar essa responsabilidade seria aí da justiça, que seria após o devido processo legal, respeitando a liberdade de expressão, respeitando a liberdade de defesa, é algo temerário, sem dúvida nenhuma. E não se sabe, né, doutor, até quem é que definiria, né, o que é fake news, o que não é. Esse é um problema também, né, porque como o senhor está colocando, ficaria nas mãos de cada governo com o seu estilo, mas todos os governos têm um ponto em comum. Nenhum governo gosta de ser criticado. Então, uma crítica ao governo seria enxergada como, né? Exatamente. E é aquilo que a gente não pode deixar passar, né, Andressa? Um princípio básico da democracia é a liberdade de poder criticar, de poder levantar alguns questionamentos dentro, obviamente, de uma civilidade, buscando o bem comum. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu preciso defender o seu direito de falar até a morte, né? Já dizia Voltaire. Então, assim, democracia é isso. Toda unanimidade é burra, né? A gente não pode partir de um princípio que tenha um órgão regulador que vai determinar o que pode ser falado e o que não pode ser falado. Imagina isso em todos os âmbitos, né? No âmbito político, no âmbito da comunicação, do jornalismo, da liberdade de imprensa. É um absurdo, infelizmente. E o que a gente pode esperar a partir do momento que o Supremo determine, então, a inconstitucionalidade do artigo 19? A gente tem que esperar os próximos passos, né? Eu acho que o Barroso, pelo menos ele deu uma sinalização que ele não vai ser algo tão de imediato, que ele vai analisar e tentar colocar aí contrapesos. Vamos ver o que vem pela frente. Isso pode dificultar o trabalho dos advogados que precisam tirar conteúdo do ar ou vai ficar ainda mais fácil? Olha, depende. Eu acho que a gente vai tentar, né, na medida do possível, buscar aí no judiciário de uma forma correta, respeitando o devido processo legal, para que ninguém seja prejudicado, né? É muito difícil você tratar um assunto subjetivo, por exemplo, de ofensa à honra, numa canetada. Quem regula os reguladores? Quem vai determinar o que pode e o que não pode ser dito? Vai ser uma zona cinzenta que no final vai acabar sendo debatida no judiciário. Bom, então continuemos acompanhando, a gente vê se o Congresso também vai entrar nessa história. E eu te agradeço muito, doutor Alexander, mais uma vez, pelos esclarecimentos aqui no Boletim Metrópolis.
Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês. Um abraço, Andressa, também. Andresa, eu estava aqui